Caros alunos, estudantes, bem-vindos de volta ao nosso curso de Física Matemática 1. Então, estamos voltando aqui no regime especial de ensino remoto, né, para ver se a gente termina logo o semestre, que está atrasado, né? E eles, como vocês já estão sabendo aí, né, não precisa dizer, está sendo ministrado pelo auxílio da plataforma do Google Sala de Aula. Bom, antes de começar a falar do curso, das aulas em si, do conteúdo da nossa disciplina, eu queria. Deixa eu colocar o laser aqui, né? Então, eu queria falar fazer algumas observações sobre o nosso curso, né? Então, hoje é dia 21 de setembro de 2020 e eu não sei se eu vou ter condições de toda semana colocar uma aula no YouTube, mas de qualquer maneira eu espero colocar pelo menos algum material, talvez por escrito, né? Como se fossem notas de aula. Tá? Agora, deixa eu fazer uma pequena observação aqui sobre esse curso, né? A primeira coisa que vocês devem ter notado aí, que vocês já viram, pelo que vocês já viram do programa, é o nosso curto tempo, é o pouco tempo que a gente vai ter, né? Nós teríamos aí praticamente como se fosse uma divisão pela metade, né, do tempo disponível. Então, quer dizer, o ideal é que cada conteúdo que eu vou abordar aqui em uma semana, o ideal seria que ele fosse abordado em mais ou menos umas 2 semanas, né? Então, essa é uma condição de contorno que a gente está submetido, então não tem como evitar isso. Tá? Então, são as. é, Esse é o lado ruim, né, desse esquema de volta às aulas. É uma situação anômala, então há pontos negativos, então não tem como fugir. Então isso é ruim você vai ter dificuldade para todos os lados, né? Nós também, professores, estamos tendo bastante problemas, né? E dá muito trabalho para montar tudo isso aí. Então sob um certo aspecto é ruim para todo mundo, mas tem também o lado positivo, né? Ainda que não sejam muitos, mas por exemplo, você não vai gastar tempo, né, dinheiro com transporte, etc. Né? Então você já existe uma certa otimização do tempo, né? Então vocês têm que aproveitar isso a seu favor. E para quem é acostumado a estudar sozinho, tá ótimo. Esse tá aí o esquema certo. Apesar disso, eu aconselho, né, também que vocês façam grupos, né, de WhatsApp, discutam entre si sobre exercícios. Isso não tem problema nenhum, né? Outro ponto positivo que o curso vai ter é o seguinte: o curso, eu não vou, até pelo tempo reduzido que a gente tem, eu não vou cobrar muita coisa. O curso não vai ter um nível de dificuldade muito alto. Muito embora eu tenha intenção de não deixar que falte nada essencial para que vocês prossigam o curso na graduação, tá certo? Mas, de uma maneira geral, eu vou ter que ter um poder de síntese grande, né? Pelo tempo escasso que a gente tem, então eu não vou poder cobrar muita coisa. E os exercícios que eu vou cobrar vão ser todos, vocês vão fazer a nota, né, que vocês vão tirar, não acabou esse esquema de prova. Vocês vão fazer toda semana ou quase toda semana, talvez nem toda semana isso vai acontecer, vocês vão ter tarefas que vão valer nota, que são constituídas de poucos exercícios, às vezes um exercício só. E vocês podem fazer calmamente na sua casa, pode consultar o livro, né? Enfim, então é uma coisa tranquila,
tá? Então, quer dizer, realmente a dificuldade, a grande dificuldade desse curso, ela não concerne exatamente ao conteúdo, mas vão ser as condições em que em que o curso em si ele é desenvolvido, né? Então a grande dificuldade é pontualidade, assiduidade, pontualidade. Então, quer dizer, toda semana eu vou, ou quase toda semana eu vou passar alguns conteúdos, algumas tarefas, e elas devem ser feitas dentro do prazo. Então, é isso que eu vou cobrar de vocês. Quer dizer, essa é a parte mais difícil que vai ser cobrada, tá certo? Que vocês façam as tarefas no prazo e que entreguem as tarefas pela plataforma. Vocês têm que usar, infelizmente, não tem outro jeito, tá? Tem que usar as tarefas, vocês têm que usar a plataforma da maneira, é, é, da maneira que se espera que se espera que ela seja usada para entregar as tarefas, não é isso? Que foram passadas na plataforma. Tudo vai ser, o curso todo vai ser passado por essa plataforma do Google, do Google Sala de Aula. Parece que a plataforma, pelo que eu vi lá, vai ser em inglês, mas eu não tenho poder de mudar isso, né? Então não posso colocar nada em português, não tem jeito. Mais um incentivo para aprender inglês rapidamente, tá certo? Isso é uma condição de contorno, né, gente? Isso aí é uma condição assim imposta pela vida. Não tem como lutar contra, vai ter que obedecer, senão tá fora. Mas não é nada difícil, né? Dá para entender tudo, perfeitamente. Então é isso, essa que é a parte realmente que é, digamos assim, que poderia ser encarada como como a parte mais difícil do curso, né? Não o conteúdo em si, mas as condições de ensino remoto, né? Então vocês têm que ficar espertos. Tem que ficar espertos. Assistem às aulas, façam as tarefas, vão ser tarefas relativamente curtas e fáceis. E dúvidas, vocês perguntem no mural mesmo do curso, né? Podem mandar mensagens por ali, né? Eventualmente podem mandar uma dúvida por e-mail. Dependendo da dúvida, se a dúvida for muito grande, for difícil explicar por escrito, eu posso também abordar a dúvida numa próxima aula, tá certo? Então é isso. Então eu acho que vai dar certo. Eu acho que vocês é uma grande oportunidade assim de ninguém ter problema, todo mundo estudar seriamente e passar. Eu acho que dá para dá para passar. E outra coisa, vocês durante o curso todo vocês vão ter chance de trancar, né? Então ainda sempre dá para pesar bem a situação, ver se dá para levar o curso, se não der, você tranca. Porque realmente isso aí, gente, isso aí não tem jeito. Vocês têm que saber lidar com a plataforma e mandar as tarefas pela plataforma. Eu acho, assim, eu já estou trabalhando com essa plataforma num outro curso de mestrado, de, e eu estou vendo que, assim, eu não sabia nada e eu não tenho muito jeito para computador. E eu estou achando fácil, é tudo intuitivo, tudo funciona bem. Então não é para ter mistério. É tudo tem que tudo funcionar relativamente de uma maneira simples. Ok? Não sei se eu abordei tudo. Ah, sim, com relação. Pode. Não sei se talvez seja interessante fazer aqui aulas no Google Meet, que são aulas síncronas, né? Em que pode ter, sei lá, alguma explicação e algum aluno tirar dúvida, não sei. Eu acho que, se for à vontade, eu posso tentar fazer isso, mas eu acho que isso, em geral, não é muito producente, porque eu já tive bastante experiência aqui com o Google Meet e é uma ferramenta muito interessante, muito boa, porém,
ela está sujeita a muitas falhas, né, na transmissão. Aí alguém tem internet ruim, cai, aí perde, entendeu? Então tem é um inconveniente muito desagradável. E às vezes compromete realmente a compreensão, né? Você está ouvindo lá o professor falar e toda hora fica cortando o áudio. Às vezes um ponto crucial, uma palavra crucial que era importante para você entender o ponto, pode ser cortada na transmissão. Então isso aí é uma coisa que incomoda bastante, e talvez por isso, talvez não seja uma coisa apropriada para a gente. Mas não sei, se for a vontade aí da maioria, a gente pode tentar. Mas eu já vou adiantando para vocês que é uma coisa muito problemática isso aí. A vantagem que quando você tem as aulas postadas no YouTube é que não tem esse problema, entende? E você pode postar, escrever à vontade a sua dúvida no mural lá da plataforma e não vai ter problema. Então vamos lá, vou passar para o outro slide. Então vou começar a aula, vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu. Breve revisão, bem rápida, esquemática, só para vocês refrescarem a memória. Tá? A gente começou a falar de vetores, eu nem vou falar nada de vetores. Lembra que eu falei de produto escalar, produto vetorial? Não vou nem abordar isso aí, tá certo? E a gente vou passar logo para as rotações, que a gente tinha só para revisar esse tema das rotações. No caso mais simples das rotações aqui, ó, quando eu tenho um sistema aqui de 2 dimensões, quando eu tenho uma rotação de 2 dimensões, só tem um parâmetro, ó, tá vendo? Que é o ângulo. Só tem um parâmetro. De tal maneira que para esse caso que está esquematizado aqui nessa figura, como é que a gente pode escrever a transformação de rotações? Um vetor qualquer, como o vetor é o mesmo, tanto no sistema de coordenadas x, y, quanto para outro sistema também ortogonal, né? X', y', então as componentes desse vetor num sistema, elas vão ser diferentes das componentes do mesmo vetor no outro sistema. Tá certo? De tal maneira que aqui a gente tinha abordado isso aí nas aulas presenciais, né? Então isso aqui vai ser só o resultado. Estou colocando aqui o resultado para vocês lembrarem. E aqui novamente só temos um parâmetro, né? Esquematicamente a gente pode escrever essa equação, é uma equação matricial, em que eu tenho a matriz, que é o vetor coluna aqui, né? Nas coordenadas transformadas, expressas em relação às componentes do mesmo vetor coluna, só que escrito em termos das suas componentes no sistema original. Tá? E para você obter a ligação escrever para você expressar essas componentes em termos da outra componente, você tem que usar essa matriz aqui, que é a matriz que se representa essa rotação. Né? Quando você tem as rotações em 3 dimensões, aí o caso é mais complicado, porque aí você tem aqui, ó, uma matriz maior, né, 3×3, porque você vai relacionar aqui dessa vez três componentes de um vetor arbitrário, né, num sistema de coordenadas girado, rotacionado. A orientação pode ser qualquer, né? Não necessariamente significa uma rotação, sei lá, em torno do eixo Z, mas pode ser uma rotação em torno de um eixo qualquer. E você precisa dessa matriz aqui, 3×3, para expressar essa dependência aqui, né? Como é que você vai escrever as componentes de uma matriz, de um vetor rotacionado em termos num sistema rotacionado, em termos do mesmo vetor no sistema original. E aqui um exercício, ó. Olha só, para você descobrir uma propriedade interessante aqui de qualquer matriz de rotação, imagina o seguinte exercício. Vamos supor que esse vetor U, aqui um vetor U em 3 dimensões, seja dado pelo vetor unitário I-chapéu. É o I-chapéu, o vetor I-chapéu que está no sentido de direção X, né, positivo. Determine o U', ou seja, que seria o I', não é isso?
esse vetor I, então a resposta é a seguinte, ó, a resposta vai ser o vetor, o linha vai ser esses três elementos aqui, ó, esse vetor coluna aqui, tá certo? Isso é uma coisa óbvia, você começa a fazer exercício e você vai ver isso, né? Quer dizer, é a primeira coluna da matriz. A segunda coluna da matriz vai corresponder ao quê? Vai corresponder ao J'. E a terceira coluna da matriz vai corresponder ao K chapéu linha, que seria o vetor K chapéu expresso no sistema de coordenadas rotacionado. Tá certo? Então essa que é a propriedade aqui, ó, é uma propriedade notável de que o J, por exemplo, aqui eu escrevi aqui, né, o J chapéu expresso na base I chapéu, J chapéu e K chapéu, ele está escrito dessa maneira aqui. Dessa maneira aqui. Eu tinha falado errado, né? Esse aqui não é. Esse aqui estava errado. Aqui, peraí, vamos consertar isso aqui. Isso aqui está errado. Vamos riscar isso aqui que está errado, tá? Cometi um pequeno deslize aqui. E isso aqui está errado, né? Consertando. Isso aqui é o vetor I chapéu nas componentes, expresso nas componentes I chapéu linha, J chapéu linha e K chapéu linha. Tá certo? Só corrigindo. Mas isso é revisão, né? Eu estou fazendo uma revisão, tá lá, o material está lá, conforme vocês anotaram lá um tempo atrás nas aulas presenciais, tá certo? Então dá uma olhada nisso aí de novo. Então essa é uma tarefa dessa semana, é essa. Relembrar esses conceitos aí fundamentais, né? Que a gente vai partir deles em diante. Ok? E aqui, só para finalizar essa aula, só para lembrar o conteúdo todo, então, só para relembrar, né? Nós temos os vetores coluna mutuamente ortogonais. Por que isso? Porque cada um deles, lembra, que cada um dos vetores coluna correspondem às componentes do vetor I chapéu, né? Para a primeira coluna, no caso. Na segunda coluna, o vetor J chapéu. E terceira coluna, o vetor K chapéu. Nas componentes na base rotacionada, que é I chapéu linha, J chapéu linha e K chapéu linha. Portanto, a gente, por definição, esses vetores I e JK, né, eles são mutuamente ortogonais e tem módulo 1. Então já está aqui, já tem essas propriedades aqui. Cada uma dessas propriedades corresponde aqui a três equações, né? Por exemplo, eu tenho três vetores coluna mutuamente ortogonais. Então você efetua um produto escalar entre eles, você vai ter três produtos escalares diferentes, igual a zero, você tem três equações. Aqui também, ó, cada vetor coluna tem módulo 1, porque o vetor I chapéu, J chapéu e K chapéu, cada um desses vetores, eles têm módulo 1. Tá certo? Então você tem mais três equações. Então você com isso você já obteve 6 equações. Tá certo? E aqui os vetores linha são mutuamente ortogonais. Essa equação aqui não é uma condição independente dessas duas, mas ela é também pode ser vista como uma condição além, né? Mas embora não seja independente. Eu vou explicar por que não é independente. A justificativa para isso, né, de que aqui os vetores coluna têm essas duas propriedades e os vetores linha também têm. Eu não escrevi, não, mas eu poderia também escrever que os vetores linha têm módulo também 1, tá certo? E a justificativa é a seguinte, ó. Eu posso escrever essa matriz de transformação, né, de rotação de um vetor coluna, com essa notação aqui. Então, se eu tenho essa equação, né, você tem um vetor transformado, vai ser a operação de multiplicação de uma matriz que representa essa operação de rotação, que atua sobre o vetor original. E eu vou ter, então, ó, a partir dessa equação, eu tomo a transposta dessa equação matricial. Nos dois lados eu calculo a transposta. Né? Lembra quando eu calculo a transposta aqui de um produto matricial, eu troco a ordem
e cada matriz separadamente é tomada transposta da matriz. Então, olha só, esse produto escalar de U com ele mesmo vai dar o quê? O módulo dele ao quadrado, não é isso? O módulo dele ao quadrado. O módulo dele ao quadrado, também na forma matricial, eu posso escrever dessa maneira. Isso aqui, ó, essa quantidade aqui é a mesma que essa. Faz esse pequeno exercício, você vai ver. Ó. Isso aqui corresponde ao módulo desse vetor U ao quadrado. Na hora que você escrever isso no papel, você vai ver imediatamente. Agora, ao mesmo tempo, eu não tenho essa condição aqui, ó, porque numa rotação o módulo do vetor é inalterado, não é verdade? É a invariância do módulo do vetor. Então, essa quantidade tem que ser a mesma para o vetor transformado. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou substituir aqui, ó, no lugar dessa quantidade aqui, ó, que aparece aqui, eu vou colocar matriz que atua sobre o vetor U. E no lugar dessa quantidade, eu vou colocar essa matriz aqui, ó. É a matriz que atua sobre o vetor transportado, não é isso? Transposto, não é isso? No lugar dessa quantidade aqui, desse vetor, eu vou colocar esse produto matricial. Aqui, ó, é o que eu fiz aqui, tá certo? Portanto, essa quantidade tem que ser igual a essa. Para isso ser igual a isso, o que precisa acontecer? Essa quantidade aqui, ó, não é isso? Essa quantidade apenas que está aqui ensanduichada aqui, tá vendo? Essa quantidade tem que ser unidade, matriz unidade, identidade, né? Matriz identidade, tá certo? Portanto, o que acontece? Eu multiplico aqui pela matriz inversa pela essa equação, eu vou multiplicar essa equação pelo lado direito, né? Eu vou multiplicar pela matriz inversa de A. Aí eu vou ter aqui inverso de A, que multiplica A, vai dar matriz identidade. Então, esse lado aqui esquerdo vai ficar exatamente isso. Matriz transposta de A. E o lado direito vai ficar a matriz inversa de A, né? Que eu tinha multiplicado nos dois lados pela mesma quantidade, por essa mesma quantidade. Portanto, a propriedade notável aqui, importante aqui, essencial para as matrizes de rotação é essa. Ó. É que a matriz transposta é exatamente a matriz inversa. Tá certo? É a matriz inversa da transformação. Então, exercício. Ó. Usando essa propriedade, mostra que o determinante é mais ou menos 1. Como é que você vai mostrar isso aqui? Toma o determinante dessa equação e usa essa propriedade, ó, de que uma matriz, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da mesma matriz transposta. Não é isso? Aí com isso a gente obtém facilmente isso aqui. No caso aqui, no caso das rotações, o determinante é igual a 1, porque isso tem a ver com o tipo de sistema de eixo, né, dextrógeno. Tá? Eu tinha falado na aula, mas não vai dar tempo de falar aqui, a gente só precisa terminar logo essa aula para não ficar muito longa como a primeira aula da primeira semana. Então, nessa primeira semana, inclusive, eu até esqueci de falar, né, eu na na verdade, nas primeiras 2 semanas, existe uma recomendação de que não é interessante a gente passar tarefa valendo nota. Então, eu não vou passar nada valendo nota. Então vão ser semanas em que vocês vão se ambientar com o uso da plataforma, tá certo? Até é bom que já não vai ter desculpa para as outras semanas subsequentes, não é isso? Então a gente tem esse exercício aqui e nota o seguinte que na verdade, olha só, eu tenho aqui 3 equações mais 3 equações, né? São 6 condições que vão amarrar. Quanto a matriz 3×3 tem 9 graus de liberdade no total. Mas se eu impor 6 condições sobre esses 9 graus de liberdade, o que vai acontecer? Vão me restar 3 graus de liberdade. 9 menos 6, 3. Então vão me restar 3 graus de liberdade. Então eu tenho
E é de fato intuitivamente a gente até já imagina que em 3 dimensões eu tenho 3 graus de liberdade independente, né? Eu tenho uma matriz geral, ela pode ter aí 3 parâmetros independentes de rotações, porque você tem as rotações em torno do eixo Z, em torno do eixo X e em torno do eixo Y. São 3 rotações independentes. Cada rotação dessas você vai introduzir um parâmetro, e cada parâmetro de uma rotação, porque uma rotação dessas é independente com a outra, em relação à outra, então esses parâmetros vão ser independentes entre si. Então você tem aí 3 parâmetros independentes entre si, não é isso? 3 parâmetros independentes entre si. Então, por isso que uma rotação ela tem 3 graus de liberdade. Tá certo? Então, numa matriz de rotação, se a matriz é de rotação, ela satisfaz essa condição e mais essa, 3 equações mais 3, então vão sobrar 3 equações. As outras equações vão ser dependentes dessas, né? Inclusive, qual é o critério que vocês vão usar para ver se uma matriz ela representa uma rotação em 3 dimensões? Vocês podem ou escolher esses 2 critérios aqui, né? Ou os mesmos critérios só que para o vetor linha, para os vetores linha, né? Vão dar 3 mais 3 equações. Ou então vocês podem escolher esse aqui, ó. Esse aqui é suficiente. Porque essa condição, ó, eu posso até sugerir isso aqui como um exercício para vocês treinarem, para fixar esse conteúdo, né? Revisar, né? Na verdade. Se vocês usarem essa condição aqui, ó, de que uma matriz 3×3, a matriz transposta, ela coincide com a sua matriz inversa, então você pega a matriz transposta, multiplica pela própria matriz e tem que encontrar a matriz identidade, vocês vão... claro que você vai ter uma equação matricial, ou seja, você vai ter, na verdade, 9 equações, só que dessas 9 equações, vocês vão ver que apenas 6 dessas 9 equações são independentes. Tá certo? Então, essa condição ela já é suficiente para você verificar se uma matriz ela corresponde a uma matriz de rotação. Tá certo? Ok? Bom, então, na verdade, esse é o conteúdo, né? Então, eu vou fazer um alerta. Semana que vem já vai vir bastante conteúdo. Então, vocês têm que já se dedicar aí bem ao curso. Vai ser um curso pesado nesse sentido, né? Eu não vou cobrar muita coisa, as tarefas não vão ser difíceis, mas o conteúdo ele vai estar muito sintetizado e concentrado. Essa vai ser o grande desafio desse curso, tanto o desafio para vocês alunos quanto para nós professores, né? No caso para mim, né? Isso vai acontecer também com outras disciplinas, né? Evidentemente. E só queria lembrar aqui, tem um exercício que você já tinha passado por e-mail, né? Lá no início do curso. Vamos supor que eu dei uma matriz qualquer. Aí eu disse, essa matriz ela representa uma rotação determinada em 3 dimensões. Aí se eu te perguntasse assim, qual é o eixo? Essa matriz ela representa uma rotação em torno de qual eixo? Né? Para você achar esse eixo, você tem que observar o seguinte, ó, eu já tinha abordado isso aí, né? Só para lembrar. Como é que eu vou calcular esse eixo? Ora, se você imaginar um vetor que coincide com esse eixo, né? Aí você vai ter um grau de liberdade escalar aí, solto, não é isso? Esse vetor, sob uma rotação representada por essa matriz, ele vai ser invariante, não é? É aquela propriedade trivial que a gente tinha mencionado. Mesma coisa, se o eixo Z, qualquer vetor
do eixo Z, que pertence ao eixo Z, se você imaginar uma rotação em torno do eixo Z, esse vetor que está sobre o eixo Z é invariante, não mudou nada. Não é isso? Mas se eu tiver um vetor lá no sentido do eixo X, uma rotação em torno do eixo Z vai mudar a componente desse vetor X. Vai mudar. Ele vai ganhar a componente Y também. Mas se eu tiver um vetor no eixo Z e a rotação for em torno do eixo Z, não houve alteração nenhuma. Então, de modo geral, se eu tiver um vetor que coincide com o eixo de rotação, todas as componentes I chapéu XYZ desse vetor vão ser invariantes. Aí você monta essa equação. Aí você vai achar 3 equações e a solução do seu sistema vai dar com um parâmetro aí livre, mas você vai ter a solução que vai te dizer a regra geral de um vetor genérico, a menos de um escalar, que coincide com o vetor, com o eixo de rotação, tá certo? Só para dar um alô aí. Então, com isso, a gente fecha aí o problema das rotações. Dúvidas, comentários, podem usar o mural, tá, da plataforma e a gente vai tentando seguir aí, ok? Então, por enquanto é só isso e bom estudo aí.